No reino da alma, somente o amor, fonte da vida, consegue estabelecer verdadeiro apoio ao equilíbrio e à governança. A força não resolve um cálculo aritmético, nem compõe leve trecho de melodia. Entretanto, pelo amor ao estudo, o homem prevê a movimentação das estrelas, pelo amor à arte, produz a sinfonia que tange os sentimentos da multidão. Em qualquer departamento da vida é necessário amar para entender e construir. Se forçamos a posse disto ou daquilo, tão somente reteremos a sombra ou a casca daquilo ou disto, porquanto, escoada a energia que mantém o processo à violência, perdemos de imediato o domínio da posição que intentamos assegurar. A força tiraniza, o amor reina. Deus é caridade, afirma o Evangelho. Consequentemente, Deus está no bem verdadeiro, que é, mais propriamente, o bem de todos. Auxiliando, compreendemos. Dando, possuímos. Quanto mais baixo nas esferas da natureza, mais intensamente se mostra o bem da força. E quanto mais alto nos planos do espírito, mais pura se revela a força do bem. Emmanuel. Jesus amado, Jesus querido, como fala a lição aqui, né? Que tenhamos sempre o amor reinando dentro de nós, para que a força do bem reine junto com esse amor e possamos, sim, nos tornar homens de bem, tentarmos nos tornarmos homens de bem. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de todos os amigos espirituais que aqui estão, que vão ficar, vão permanecer, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, vamos dar por iniciada a nossa reunião da tarde de hoje, pedindo a Jesus as bênçãos sobre todos que aqui estão, sobre a Ana Virgínia, que nos trará o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Graças a Deus estamos aqui mais uma tarde reunidos, né? Eu costumo dizer que atualmente deveria ter sempre sido assim, mas de um tempo para cá, principalmente depois da pandemia, a minha palavra na vida é gratidão. Porque nós tendo a possibilidade de estarmos aqui, numa casa que nos abriga, numa casa que nos aceita, numa casa que fala sobre Jesus, numa casa que prega o bem, o amor, e estamos vivos, não é? Mediante a tudo isso que está no mundo, não só esse vírus, né? Que a gente dribla 24 horas por dia, e pede a Deus para nos blindar em relação a Ele, porque Ele é invisível, né? Então nós não vemos, mas em relação a tudo de menos bom que está existindo no mundo, porque nós temos a característica de julgar o Brasil, o nosso país, como sendo um local onde não tem um governo, vamos dizer assim, que serve a todos, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. A gente reclama de tudo, não é? A gente reclama de tudo, reclama até da gente. Então, o que acontece? Não é só aqui o Brasil, é o mundo inteiro, né? O planeta vive uma transição muito séria.
Então, aonde não tem problemas políticos, problemas de violência, existem fenômenos da natureza que destroem tudo, né? Fazem sucumbir famílias inteiras. Então, terremotos, maremotos e assim por diante. Então, o mundo todo, né, está passando por grandes dificuldades. Então, eu acredito que a nossa palavra tenha que ser gratidão, porque nós estamos podendo, nesse momento, usufruir dessa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Então, nós vamos falar sobre hoje, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. É o capítulo 9, e nós não vamos hoje ficar lendo muito tempo o Evangelho, porque senão eu falo muito, reconheço, falo demais, quem me conhece sabe, e eu quero trazer tudo o que eu estudei para vocês. Então, eu não quero voltar com nada que está aqui escrito para casa. Então, nós vamos ler a introdução desse capítulo, onde fala realmente sobre a questão das injúrias e violências. Número 1, bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que se disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Bem, durante esse capítulo, nós vamos abranger a afabilidade e a doçura. Nós vamos de um ponto a outro, de um extremo ao outro extremo. Nós vamos abranger a paciência, a obediência, a resignação, e vamos falar sobre a cólera. Falaremos no decorrer da explanação um pouquinho de cada um, dando os exemplos paralelo a isso. Então, a gente vai vendo que, como ainda estamos carentes de alguns itens como esses, ditos aqui, e como estamos exercitando ainda, atuando ainda, vendo acontecer ainda, outros com tanta significação. Então, é muito complicado, né? Porque nós não conseguimos ainda ter um meio termo em relação à afabilidade, à doçura e à cólera. E, muitas das vezes, até conosco isso acontece, né? Porque, às vezes, nós estamos dóceis, pacíficos, e daí a pouco, alguma coisa nos acontece, a gente entra num processo que a gente vai vendo que aquilo está nos desequilibrando e a gente chega ao pico de cólera em fração de segundos, né? Acarretando aquilo uma perda imensa para a nossa evolução espiritual, para o nosso ser, para o nosso equilíbrio emocional, para o nosso equilíbrio físico, para qualquer doença que a gente possa estar tentando sarar, ou para qualquer doença que a gente não tenha e que a gente pode desenvolver no ataque de cólera. Então, a gente tem que realmente nos vigiar muito em relação a tudo isso. Vamos lá. E sobre isso, Jesus abordou há 2000 anos e até hoje é apropriado. Com isso, nós não conseguimos avançar muito quanto ao respeito ao próximo, à afabilidade, à doçura e à não violência nos nossos corações. Nós observamos que a questão do respeito aqui é uma questão muito séria, né?
O respeito não é só você considerar, ter uma consideração pelo outro, não é só isso. O respeito é tudo a partir do momento em que você se respeita a si próprio, você age de maneira sã, né? Ou de maneira como Cristo gostaria que você agisse, com você próprio também, né? Quando a gente fala, eu vou comer, fazer, beber ou acontecer, extrapolar, talvez até numa questão assim de alimentação, vamos jogar para a alimentação, não vamos falar nem outras coisas. A alimentação, você está faltando ao respeito com você. Você está faltando ao respeito com o seu organismo. Você está faltando ao respeito com toda aquela parte celular que é toda arrumadinha, composta. Às vezes, gente, isso não é processo de desajuste mental, não, para não falar loucura. E, às vezes, eu me pego assim, olha que bonitinho o corpo da gente. Eu fico assim parada, às vezes, no meu quarto. Olha que coisa linda o corpo da gente. Nesse momento, tem tudo aqui por dentro bombeando, um sangue que ele corre o corpo inteiro, ele é filtrado por alguns órgãos, está havendo uma digestão de uma alimentação que nós fizemos no almoço, e nós estamos aqui falando, né, agindo, trazendo um estudo, onde lá por dentro do nosso corpo tem todo um mecanismo que a gente não vê trabalhando. O que é isso? Então, devemos respeito a isso, né? A todo esse trabalho bonito, né? Os batimentos cardíacos, né? Todo o sangue que é irrigado para o cérebro, que faz a gente estar aqui raciocinando, tudo isso é respeito. Mas nós trazemos também, como a questão de driblar isso tudo, em relação, os espíritos nos falam, situações como a guerras pelo planeta, mas não só essa guerra que a gente está vendo nitidamente entre a Ucrânia e a Rússia, mas brigas religiosas, violência na infância, com a mulher, feminicídio, e por interesses políticos. Então, a violência, ela abrange, esse nome não é uma palavra tão grande, mas ela abrange uma imensidade de pontos, né? Que nós temos que estar constantemente vigilantes em relação a isso. Falta muito do que desejamos para a nossa paz de espírito. Entretanto, o planeta está passando por transições de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. A gente fala muito, todo mundo que está aqui já ouviu falar isso, né? Então, onde será diferente, ele será mais fraterno, harmônico, poderá haver mais justiça e igualdade. Nós estamos vendo muita questão da necessidade de tudo na necessidade de tudo. Bom, e trazendo para vocês uma passagem que esse tudo aí, o que será tudo? Uma necessidade de tudo. Eu não sei se ontem, se o pessoal aqui é noveleiro. Ontem, quem viu a novela das 9, foi muito emocionante quando um personagem, ele falou sobre Deus. E ele falou o seguinte: Deus está em tudo, não é? Deus criou tudo, né? Tudo que da natureza, Deus criou. Mas ele está verdadeiramente aonde existe amor.
Deus está verdadeiramente onde existe amor. Eu não sei se essa colocação desse personagem é de alguma poesia, de um poema ou o que for. Não sei, que não me chegou isso. Mas o tudo é exatamente isso. Nós estamos carentes da fome, nós estamos carentes do amor, nós estamos carentes da atenção, nós estamos carentes de família, nós estamos carentes de uma educação, de hospitais, de uma área de saúde digna, estamos carentes de tudo. Mas se a gente sentar, nós vamos ver daqui a pouco, se a gente sentar, quando eles falam em pacífico aqui, não é sentar e esperar. E nós vamos ver isso, eu não quero me anteceder. Só quero trazer para vocês que Madre Teresa fala o seguinte, Madre Teresa de Calcutá: a fome de amor é mais difícil de saciar que a fome do pão. Ela é mais difícil de saciar que a fome do pão. A fome do pão, nós não falamos do mecanismo, né? Você pega o pão, doa, engole, há todo um processo, o cérebro é comandado, manda uma informação para o cérebro, e está tudo certo, estou ingerindo algum alimento, eu vou ficar saciado. E o amor? E você se convencer, se saciar, que realmente aquela atitude é realmente de um amor verdadeiro. Né? A gente fala muito de amor, mas é um sentimento muito, como se fosse um diamante, muito valioso, muito poderoso, e que está realmente muito carente no mundo. Segundo Jesus e Kardec, estamos passando por uma transição planetária e nesse novo mundo haverá mais amor, como falamos, respeito, caridade e mais vida. Então, se, como falamos anteriormente, nós estamos com a carência de todos esses bons sentimentos e atitudes, nesse processo todo que nós estamos fazendo de transição, nós alcançaremos um mundo melhor. Mas a gente sabe que toda mudança causa transtorno. Numa simples obra na nossa casa, a gente tem um transtorno. Tira daqui, muda para ali, você fica chateado e vai e fica e trabalha mais e limpa, não é isso? Imagina mudar um planeta. Imagina mudar um planeta. Não é fácil. Não vai ser fácil. Às vezes a gente olha, não sei se acontece com vocês, conosco às vezes acontece, a gente olha para os nossos filhos, a gente fala, meu Deus, né? Tem gente que já falou para mim que não vai ter mais filhos, ou que não quer filho porque o mundo não está oferecendo o que gostaria que tivesse. Mas olha só, esses espíritos que estão vendo, que a gente vai ver também, eles estão trazendo novas informações, novas vivências, novas experiências para realmente contribuir com essa transição. Então, se a gente impedir isso, a gente vai ficar estagnado. E observem um bebê hoje em dia. Gente, as crianças, elas vão desenvolvendo, daqui a pouco elas estão, argumentam com você, que você às vezes fala assim, pensa, é melhor eu parar por aqui, porque eu não vou ter mais argumento para falar com essa criança. Porque ela está, como todos nós sabemos, num corpo de criança, mas é um espírito que a gente desconhece. Então, a gente não sabe o quanto ela aprendeu. Está havendo uma reencarnação de espíritos vindos de planetas de luz, em particular de Alcíones. No livro Transição Planetária, de Divaldo Franco, é trazido essas informações sobre isso.
Essas instruções têm vindo pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, onde esses espíritos ajudarão para que nós consigamos a nossa evolução. Tanto é a espiritual quanto a evolução moral. E devemos nos preparar para as conquistas e valores. O que seria se preparar? O que seria se preparar? É a gente não ficar tão chocado com as coisas que a gente ainda está vendo. E entender o porquê de estar vendo. Vocês viram no noticiários dessa semana, não sei quem acompanha, o número de crianças que sucumbiram essa semana. Isso que a mídia, né, a televisão, o jornal, o que for, traz para nós. Cada um deles traz para nós. Imagina aquilo que a gente não sabe que ocorre dentro dos hospitais. Certo? Poxa, por quê? Por quê? Outro dia houve uma situação com uma menininha, a mesma situação que houve com uma menininha essa semana. A outra já está em casa, bem, dessa semana sucumbiu, né? Desencarnou. E o porquê? Aí você se choca, você fica aterrorizado, você chora se bobear, e outras coisas mais. E aquilo não dá só um sentimento de tristeza, dá um sentimento de querer justiça, né? E outros sentimentos mais complicados, mas tudo isso está de acordo com essa mudança. E é esse preparar que a gente tem que estar, para poder ver e saber, nada está acontecendo por um acaso. A paz e a mansuetude fica mais difícil devido aos conflitos no mundo, né? Como a gente falou anteriormente. Jesus sempre nos solicita para que nos preparemos para o bem espiritual. E quanto a essa transformação, os espíritos mais violentos estão sendo alocados para outro planeta. Então a justiça divina, dela ninguém escapa. Dessa justiça ninguém vai escapar. Se a justiça do homem ainda é uma justiça falha, mas a de Deus não é. E tem um porquê disso tudo. Aqui na Terra, né, irá prevalecer os espíritos de boa índole. Por isso, devemos nos esforçar para alcançarmos bons valores. Poxa, mas eu me esforço. E como é que eu vou alcançar esses bons valores? Eu até tento passar para os meus familiares, eu até tento passar numa sala de aula, até tento passar para os mais próximos, eu até tento entender e exercer os melhores valores e praticá-los. Mas como eu vou fazer isso, né? Estudando e calando quando preciso for, né? A gente lembra muito, como Chico falava para a gente, da água, né? Da bendita água. Muitas das vezes a gente se depara com situações que, se a gente calar, a gente vai ver que foi a melhor solução para aquele momento. Porque senão vai gerar um conflito, porque nós somos diferentes. Como a gente fala, a obediência, a resignação, nós temos que ser resignados. Nós temos que saber que o outro tem uma opinião diferente da minha. Não que eu não exponha a minha opinião, mas que eu saiba respeitar a do outro. E que se ele está muito assim, num estado mais avançado de ira ou o que for, que eu me cale. Por quê? Ontem, não sei se foi ontem, foi a palestra do nosso
Jorge Miguel, ele vem falando, ontem, não foi ontem, eu dei uma olhada, mas não vi a data, me perdoe. Justamente sobre isso, os irmãos, os espíritos que são afins àquela situação ali, de briga, de rancor, de discórdia, eles vão se afinizar ali e vão dar forças a quem está querendo praticar aquela atitude para isso. Jamais. Então a gente vai ter que ser manso, sim. A gente vai ter que aprender a ser pacífico, sim. De uma maneira ou de outra. Gandhi, né? Se a gente pode falar da mansuetude que Gandhi passa para nós. Passava com suas atitudes e passa até hoje com seus escritos, sua sabedoria. O amor de um único ser neutraliza o ódio de milhões de seres. Nós estávamos vendo sobre essa questão de valores, uma questão outro dia de o que está sendo feito para nos ajudar em relação a tudo isso de valores, de mudança de hábito, de mansuetude, de carinho. Ia tendo uma doação de órgãos essa semana, ou semana passada, essa semana, houve uma conquista, uma criatura teve morte cerebral, e os médicos conseguiram, né, que houvesse a doação de órgãos. E a família consentiu, tá? Tudo bem. Só que quando eles colocaram para a família, estava tudo certo, gente, chamaram as pessoas iam salvar 3 vidas, que teriam que esperar 2 dias para haver o sepultamento, a família desistiu. Porque eles não estavam a fim de esperar sepultar seu ente querido. Então, são essas mudanças que nós temos que ter cuidado dentro de nós. Por que não esperar mais 2 dias? Ele já desencarnou. Nós vamos salvar 3 vidas. Por que não salvar? Por que eu não posso esperar? Não, nós não estavam. Não havia ninguém, por exemplo, que tem situações que a pessoa vem, tem que voltar, né, para o seu país, seu estado de origem, o que for. Não havia nada que impedisse. A reportagem colocava muito bem aquilo. E a família só não estava com vontade de esperar por 2 dias. Mas imagina para salvar 3 vidas. É isso, é essa vontade de amor. Essa doação é o amor. Isso é um amor que a gente às vezes não entende. E que temos que ter cuidado, porque às vezes nós somos colocados em prova e a gente não percebe. Me perdi? Não. Um dia o amor prevalecerá e o mundo se tornará melhor para viver. Mas ainda está difícil. Um mundo melhor com notícias tão violentas, mas esta violência é característica desse mundo de transformação. Mas o que é ser manso e que mansuetude é essa que fala o Evangelho? Será que eu quieto no meu canto, não perturbo ninguém, seria uma pessoa mansa? Uma pessoa sem atitude, sem ação, seria uma pessoa mansa? Nós não podemos confundir mansuetude com inércia ou fraqueza. Ser manso é raciocinar em cima de algo que está sendo apresentado para mim, algo, muitas das vezes, difícil de se ver, de escutar, que eu consigo transformar aquilo em outro sentimento, mas não ficar, não,
Deixa para lá, isso aí não tem mais jeito. Vou ficar quieto aqui no meu canto, dar palpite para quê? Não tem mais jeito. Tem jeito não. Tudo tem jeito, gente. Se a gente está falando que vai haver uma... Estamos dentro de uma transição, estamos dentro de num processo de mudança no nosso planeta, como é que não tem jeito? O jeito é agora. Não pode ser daqui a pouco, é agora. Então, nós não podemos sentar, fraquejar e não seguir em frente. Quantas vezes na vida da gente a gente já teve momentos de sentar e falar, eu não consigo? Consegue. Ah, consegue. A gente não veio para perder. Nós viemos para sermos felizes e vencedores. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Ser manso é ser não violento, mas ativo no bem. Através da obediência, que é o consentimento da razão. A minha razão consente que eu tenha a obediência. E a resignação, que é o consentimento do coração. Então, pensemos nisso. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ser pacífico é ser ativista da paz, na paz e pela paz. Então, isto é eu estar infiltrado nessa pequena palavra de 3 letras chamada paz. Quando eu estou infiltrado, eu estou seguindo tudo isso aqui. Ser ativista da paz, na paz e pela paz. Então, mas nem sempre conseguimos. Mas eu quero. Não consigo sempre. Mas Deus sabe que eu quero. Eu tenho certeza que todos aqui querem. Eu tenho certeza, porque senão a gente não estava aqui. Com certeza a gente não estaria aqui. Então a gente quer melhorar, a gente quer essa paz, a gente quer zelar por ela, a gente quer praticar ela. E assim a gente pode fazer. Precisamos estar mais vigilantes e em sintonia com a espiritualidade amiga para estarmos numa faixa vibratória boa, através do exercício da paciência, porque esta é caridade, mesmo sendo com uma vida atribulada. A vida está cada vez mais atribulada. Quando a gente acorda, daqui a pouco a gente já está na hora de deitar. A gente acorda, daqui a pouco está na hora de deitar, daqui a pouco a gente deita, daqui a pouco já está na hora de... E assim vai. Parece que não existe mais 24 horas, né? Mas a gente tem que conseguir se manter numa faixa vibratória diante de todas essas informações que nos chegam, diante de todas essas expectativas, angústias que nos chegam, para que a gente consiga seguir em frente, né? Se esforçar para isso. Às vezes as pessoas acham que o esforço é uma grande coisa, e é mesmo. Mas que é impossível, não. E desistem, não desistam. Estou falando para mim também. Não desistamos. Seja na vinda à casa espírita, na nossa rotina diária, que haja essa transformação interior. Mesmo pelos desafios que acontecem, né? Quantos desafios nós temos para estarmos aqui? Quantos desafios essa casa teve para poder retornar e abrir? Quantos desafios essa casa vence todo dia para poder estar aberta para que a gente possa estar e a gente possa sair daqui e levar para onde nós formos toda essa vibração de amor que aqui existe. Então isso é gratidão. Isso é gratidão. Agora, de onde vem tanta violência? Né? Porque se a gente lê todo esse capítulo, ele bate nessa palavra o tempo inteiro.
Alguns argumentam que é da situação socioeconômica, né? Aí eu pergunto a vocês, uma mãe que rouba para dar comida a um filho, como essa mãe é vista diante de Deus? Ela só rouba para isso, para matar a fome do filho. Porque ela pede, pede, pede. E pedem a gente dá sempre? Não. A gente dá. Talvez alguns deem, não é? Nós temos medo até de abrir o vidro do carro. E uma vez nós vimos um testemunho sobre isso. As pessoas não abrem nem o vidro para dizer não. Gente, nos coloquemos na situação daquele que está ali, pedindo. Nos coloquemos. É muito difícil. Deve ser, né? Muito difícil. Deve ser muito difícil. Graças a Deus, se eu passei alguma época, alguma encarnação minha por uma situação dessa, eu tenho esquecimento. Mas o sofrimento que eu tenho dentro de mim me faz lembrar de alguma coisa. Porque me traz um sofrimento muito grande. Me traz um sofrimento quando eu vejo aquela cabeça daquela criança no nível do meu ombro no carro, pedindo uma ajuda. Aí eu olho para trás, vejo o meu no banco traseiro e falo, né? Esse espírito está comigo, mas poderia estar ali. Né? Então, nós somos privilegiados, é isso? Será? Não. Nós não somos privilegiados. Nós viemos com a incumbência de tentar melhorar a situação daquele ali que está olhando para a gente. E como nós estamos fazendo isso? Medo da violência, dele atacar a gente? E a gente não está sendo violento com ele no momento em que não abaixa o vidro, nem para ouvir a vozinha dele? Pensemos. Da educação que vem essa violência, mesmo as pessoas que colocam seus filhos nas melhores escolas não escapam da possibilidade da violência. Todo mundo está acompanhando a situação desse anestesista, não está? Talvez a maioria, né? Essa informação que nos chegou pela mídia, desse anestesista, não é isso? Muito dinheiro para fazer uma faculdade de medicina, né? Mesmo que ele tenha feito na pública, os livros são caríssimos, viu? E ele não fez só uma área, né? Ele atuou também em outras especialidades, mesmo que ele não tenha se formado. Vive muito bem. Ele mora de frente para a praia, né, da Barra, da Tijuca. A gente abriria a janela para ele? Talvez, para dar uma informação, né, que ele pedisse. Por que a gente não abre para o outro? E quem é o violento? Então não é a educação só. O governo é responsável pela violência por não tratar adequadamente a sociedade? Isso também. Não é verdadeiramente correto. Porque em países desenvolvidos também impera a violência. Ô, gente, o primeiro mundo está aí para falar para a gente. De tantos ataques às escolas, mortes, né? Onde policiais, ao invés de irem, né, até... Estamos falando porque nos chegou a informação, policial, através de vídeos, né, as crianças morrendo dentro das salas, passando álcool gel na mão, usando outras coisas. Por misericórdia. São polícias, falamos que os nossos médicos, os nossos professores, os nossos policiais, ali por todas as nossas profissões, não são bem preparados, porque temos universidades carentes, né, de preparação, mestres carentes de preparação. Muito bem. E lá fora, então, que saem daqui para estudar lá fora? Né? As drogas, que muitas das vezes não é do nosso país, não são do nosso país, vêm de outros países, países ricos.
Então, não é só a questão de uma forma, colabora? Sim, colabora. Colabora muito a parte governamental, mas não é só isso. É na nossa casa, é nessa pequena célula, pequena pela forma de falarmos, mas grandiosa perante Deus. É nessa célula familiar que nós vamos ensinar e aprendermos a sermos mansos, a sermos mais caridosos, menos violentos, termos mais ouvidos, mais olhos, medirmos a forma de falarmos. É dentro dessa pequena célula. Esses 3 fatores que nós citamos ainda há pouco sobre a violência, são fatores propiciadores à violência, mas são associados, como nós falamos antes, ao nosso jeito de ser, à nossa índole. Nós criamos filhos, não é isso? Cada um tem um jeitinho de ser. Nós temos irmãos, cada um tem um jeito de ser. Nós vimos testemunhos aí, durante a minha vida profissional, eu vi tanta coisa. Dona Ana, eu tenho 8 filhos. 5, dona Ana, são maravilhosos, trabalhadores, fulano está formado, isso e aquilo. 3 estão envolvidos com situação difícil. Foram criados por quem? Pela mesma mãe, pelo mesmo pai, se ali tivesse uma família toda montada, certo? E cada um seguiu um caminho diferente. Escolha. A escolha é uma palavra perigosa, né? Peculiar. O que eu estou escolhendo para a minha vida? O que eu quero para a minha vida? Né? Nosso filho está agora com 15 anos e pouco, meio. Eu outro dia contei na mão assim, as casas que ele frequenta. Pode frequentar. De fulano, de fulano, de fulano. Ai, vamos manter essas amizades. Nós comentamos na nossa casa. Vamos manter essas amizades sólidas, para que eles possam seguir, crescer, passar por essa fase de transição da adolescência, do jovem, da juventude, e se formarem homens de bem. Porque está muito difícil. Mais que a gente coloque o valor neles, por mais que a gente mostre o que é bom, o que é ser um homem de bem, uma mulher de bem, mas eles têm o seu jeitinho espiritual, eles têm a história espiritual deles. Então, vamos tentar moldar, não vamos desistir. No livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ele traz a seguinte frase para nós: a paz que desejamos decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz que desejamos decorre da quitação da consciência para com a nossa vida. Como somos devedores, nós mesmos que nos cobramos, então não adianta fugirmos para qualquer lugar do mundo em busca da paz, se não estamos bem conosco. Às vezes a gente fala, vou viajar para esquecer. Esquecer o quê, gente? Nós temos isso aqui que é mente. A mente vai conosco. Ué? A gente não consegue deixar ela lá, né? Senão a gente perde o raciocínio. Então a mente vai conosco. Como é que a gente esquece? Não esquece. O máximo que a gente pode fazer é estarmos diante de alguma coisinha por alguns minutos. Daqui a pouco, vem aquilo de novo, porque a gente tem memória. Como fazer para conquistar paz nesse planeta? Aí os espíritos trazem. A paz não seria a ausência de problemas, mas a minha atitude perante os problemas, no auge do conflito, eu posso estar em paz.
Nós tivemos algum tempo atrás, nós vamos ser rápidos, uma história familiar muito difícil. E estamos vivenciando ela. Então, gente, eu falo porque eu só posso falar de mim, tá? Eu não posso falar da Cida, não posso falar da Edna, então eu tenho que trazer para vocês exemplos, tem que ser de mim mesmo, né? Muito difícil. E na hora do fato acontecido, eu falei, Jesus, e agora? Né? O que eu faço? Eu preciso estar tranquila. Esse tranquilo é estar em paz. Eu preciso estar tranquila, mas diante de uma situação muito complicada. Que eu sabia que aquilo ainda ia desenvolver. E a única coisa que eu pensei foi assim, essa paz tem que estar começando em mim mesmo. É a partir de agora. E eu tenho que estar serena e só através da prece que eu vou conseguir. E foi assim. Tranquilo, gente. Tranquilo. Tranquilo. Eu sentia a paz. Eu sentia a atuação dos amigos espirituais. Por quê? Porque a gente abre o canal. Quando a gente se desespera, a gente não consegue que eles acessem. Porque eles vão entrar numa faixa vibratória que não dá. Então, eu sentia essa paz. E a pessoa vítima da situação, apesar da situação em desespero, vamos dizer assim, ela também se encontrava num momento espiritual de paz. Vamos lá. 5. Aqui. A palavra pode ser mais violenta que o ato agressivo, né? Nisso a gente pode ver a questão da cólera, né? Quando a gente fica num estado de cólera, a gente começa a falar, tudo que pensa sai do prumo. Eu costumo dizer que a gente sai do prumo e a gente atinge a tudo e a todos. Só que essa palavra é emanada, né, no espaço. Quando você emana isso no espaço, isso não atinge só aquele ali, atinge a muitos que estão próximos e principalmente a você. Vou ler uma história rapidinho para vocês, que é a história de um médico. Eu vou tentar falar para vocês. Esse médico, ele costumava atender muito rápido, disciplinadamente seus pacientes, no horário, tudo com horinha marcada, bem tranquilo, atencioso. Um determinado dia, ele estava no consultório, atendendo, e entrou um homem em estado colérico, querendo ser atendido na mesma hora, naquele mesmo instante, não queria saber se tinha hora marcada, e a recepcionista, a secretária, tentando explicar a ele como é o procedimento da clínica, e ele nada. Nisso, o médico lá de dentro do consultório estava ouvindo a situação na antessala. Ele pegou, abriu a porta. Nesse que ele abriu a porta para ver o que estava acontecendo, esse homem já partiu para cima dele, tanto para agredi-lo fisicamente, como para agredi-lo verbalmente, em todos os fatores. Realmente, ele estava num estado colérico. Aí, o médico nada falou. Nada. Olhou para ele, silenciou e ficou. Quando ele viu que nada tomava um procedimento, aí ele não tomava, o médico não tomava nenhum procedimento, a secretária estagnada estava, e as pessoas levantaram para poder segurar o homem, as pessoas que estavam ali na antessala, a secretária questionou ele da seguinte forma: Doutor Messias, por que o senhor não reagiu às agressões sofridas e ao desacato do homem que perturbou, assustou e ainda causou danos na sala de espera do consultório?
Por que ficou quieto diante de tanta provocação e agressão? Dr. Messias respondeu para a enfermeira: você viu o grande mal que um homem desequilibrado causou no consultório? Assustou a todos, quebrou os móveis, os objetos, tentou nos agredir, enfim, fez muita confusão. Imagine 2 homens em desequilíbrio, o grande mal que fariam a todos nós. É o momento de parar. É o momento dessa paz, dessa mansuetude que nós temos que ter sabedoria para aplicar. E no livro dos Espíritos, falando de paz, falando de mansuetude, na pergunta 919, Kardec percebe que a nossa dificuldade de modificação precisava de uma receita prática e eficaz. Então ele se dirigiu aos espíritos e perguntou assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec não estava satisfeito, continuou. Qual o meio de consegui-lo? Ele insistiu. Muito bem. Então vamos lá. Fazei o que eu fazia. Quando quem responde isso para nós? Santo Agostinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Será que eu temeria? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão, ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de 2 medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. Eles falam a verdade para nós, né? E Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Não vou ler tudo. Era interessante que vocês lessem a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Aí, como nós falamos da questão da célula familiar, nós nos encontramos diante de uma família, né? Onde os espíritos são diferentes. E às vezes eles falam cada coisa para nós, a gente escuta, e nós para eles, que você fala, como é que a gente ouviu isso, como é que a gente disse isso? Não é? Mas a gente tem que parar e refletir, como Santo Agostinho disse. É a receita para a gente conseguir ser pacífico e manso nesse mundo. É a receita para a gente conseguir essa paz que a gente precisa. Porque o amigo é fácil, ele elogia a gente o tempo todo. Agora, o inimigo, não.
Mas o amigo verdadeiro, ele também sabe dar uma cutucada em você e falar, ó, não é por aí não, viu? O caminho é esse aqui. Esse é o amigo verdadeiro. É quando ele fala aquilo que te incomoda, porque não vai de acordo com o teu pensamento, que é o correto, que é a correta a opinião dele. Por que ser brando é uma tarefa dos fortes? Porque não é uma tarefa fácil, não está em moda no mundo de hoje, ser brando. A violência que está sendo vista como algo comum e normal, não é comum nem normal. Não vejamos as coisas como comum ou normais. A violência não é normal. Nós temos que lutar contra ela. Exemplos de espíritos pacificadores. Gandhi, Madre Teresa, Francisco Xavier. E encarnados, o Papa Francisco, Divaldo Franco, né? Aí eu pergunto, se eles conseguiram, estavam encarnados como nós, os Francisco de Assis, exemplo também, Francisco Xavier, todos esses aqui que a gente citou, e os encarnados, eles são como nós? Acredito que sim. Eles venceram, porque nós somos criados para vencermos. Deus não ia fazer isso. Nós não fomos criados para falirmos. Então, se eles conseguiram, por que a gente não consegue? Não com a potência deles, mas a gente consegue. E por que alguns não podem até conseguir com a potência deles? Cada um é um. Alguém pode chegar próximo a Chico Xavier na sua mansuetude, na sua caridade, na sua entrega, na sua disciplina, mas o espírito Chico Xavier é um. O outro pode chegar próximo a ele com as suas características é outro. Mas podemos. Mas nós queremos. Nós lutamos para isso. Nós estamos abnegados de tudo na vida para isso. É isso que a gente tem que deitar, como o Santo Agostinho falou, e nos questionarmos. E para finalizarmos, faltam 2 minutos, nós trouxemos a oração de São Francisco. Essa oração, a gente às vezes a ora com muita rapidez. No sodalício a gente sempre faz essa oração cantada. Mas vamos agora tentarmos nos infiltrar nas palavras dessa oração. Como um pedido a Deus para a gente alcançar realmente a melhora nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando, Senhor, que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora para a leitura do livro Fonte Viva, leitura do capítulo 20.
Diferença. Ereis e há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. É do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque mais palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre e envolve, aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se os desígnios do Eterno e compreende-os onde se encontra. Recorda, pois, e não basta a escola religiosa a ir te felicias para o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que se revelará a condição mais nobre estará impresso na ação e desenvolvereis na vida, a fim de executar-lhe os desígnios, porque, em verdade, não adianta muito ao aperfeiçoamento o ato de acreditar no bem e virar do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aí e agora, em seu nome. Vamos agora partir para o momento do passe. O que nos faz ver nesta passagem de Jesus, o apóstolo Tiago, e a diferença está na fé, está na maneira em que você diz e crê em Deus. Não é apenas dizer e crer, é amar, obedecer, é, enfim, seguir o caminho que Jesus nos ensinou. A diferença existe. Amor, ódio, bem, mal, claro, escuro, enfim, muitas diferenças existem, mas existe a diferença maior e é a maneira e o olhar seu sobre tudo isso. Porque se você crê em Deus, essa diferença, por mais que te ameacem os anúncios do pessimismo, conservará o coração tranquilo, na certeza de que Deus lhe sustenta e lhe dará todo o amor e equilíbrio da sua vida, acima de qualquer perturbação. Crer em Deus é ter a certeza que jamais te faltará confiança e trabalho, porque a fé que há em você lhe fará ver tudo da melhor maneira possível. A diferença está em como você fará, você falará, você agirá com a outra pessoa. Pois, como disse o nosso mestre, faça, fale e haja da mesma maneira que gostaria que fizessem com você. Se crer em Deus, caminharás sem medo, sem aflição nas dificuldades do mundo, por mais que surjam os riscos, os perigos na estrada da sua vida. Saberás que Deus permanece sempre com você. Diante de qualquer contratempo, pensa no bem. Então, a diferença está em nossos atos, na ele e mais alimentamos.
não é só pensar no bem, é sim em todos bem e praticamos, e possamos fazer sempre o melhor para uns outros. Faça o bem, porque você acredita e é o certo, não porque você quer alguma coisa em troca. Agora vamos manter nosso pensamento em Jesus para ouvir a mensagem do plano espiritual. Filhos queridos, filhos amados, um dia, todos vós ouviram de Jesus, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Tenham certeza da presença de Jesus nesta tarde entre nós, trazendo, sim, a paz para todos aqueles que, no momento, passam pela provação. Uma reunião singela, uma reunião simples, mas uma reunião de amor. Tenham certeza da presença de Jesus, da presença dos vossos mentores. Façam o vosso culto do lar. Vocês não imaginam a importância desse momento em cada lar. Não precisa estar mais de uma pessoa. Façam sozinhos. Para que esse lar seja preenchido de amor, de paz, de tranquilidade, de saúde, de harmonia, de paciência. Tudo aquilo que o ser humano precisa. A fé, que ainda é tão pequena em todos nós. Sigam esse conselho, porque vocês não têm a possibilidade de saber o quanto é importante um culto no lar. Não precisa ser longo. Todo mundo é atarefado. Mas precisa de um momento, sim, dessa ligação, dessa sintonia, de sentirmos a paz que tanto foi falado aqui nesta tarde. Jesus amado, Jesus querido, protege essa humanidade tão carente de Ti, e que vocês possam, sim, com amigos, com parentes, difundir essa doutrina tão especial na vida de todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, obrigada por mais uma tarde de aprendizado e reflexão desta bendita doutrina e nos convida ao estudo, ao trabalho no bem e à verdadeira transformação interior. E saiamos daí mais fortalecidos, esperançosos e felizes por termos a certeza de que não estamos sozinhos e somos amparados em todos os momentos de nossa caminhada. E seja em Teu nome
em nome da direção espiritual da Casa do Caminho, e, acima de tudo, em nome de Deus, encerramos a prece e a palestra da tarde de hoje. Graças a Deus.